Olá, meus irmãos, como vocês estão? Eu estou muito feliz em poder estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês um pouquinho mais desse módulo Casa sobre a Rocha. Tenho certeza que você tem sido muito abençoado com as aulas e eu quero insistir e desafiar você a permanecer conosco nesse módulo, porque é só o começo, as aulas são maravilhosas, mas Deus tem ainda muito mais para você. Amém? A nossa aula de hoje é a aula 4, Novo Nascimento e Salvação. Eu queria fazer uma oração rapidinha com você antes da gente iniciar. Amém? Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nós queremos consagrar essa aula a Ti, esse momento, Pai. Pedimos para que o Senhor leve cativo nesse momento todos os nossos pensamentos, que não haja nenhuma distração, Pai, que nós possamos estar com o nosso foco, com os nossos ouvidos, nossos olhos em Ti nessa hora, Pai, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aprendendo com o Senhor, porque nós queremos crescer, queremos avançar, queremos sim, Pai, nos tornar pessoas, Deus, que o Senhor deseja que nós sejamos. Nós, desde já, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer durante essa aula, pelas sementes que serão lançadas, Pai, e desde já também te agradecemos porque sabemos que essas sementes irão crescer e gerar muitos frutos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Se você está com a tua apostila aí, se não, você pode adquirir ela. Eu queria que você acompanhasse aí Novo Nascimento e Salvação. E eu vou começar lendo o texto base que está ali na nossa apostila, que é João 3,3, que diz assim: E Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém, gente? Na aula passada, na aula 3, a gente aprendeu aqui que existe uma coisa que nos afasta de Deus, uma coisa que pode nos afastar de Deus, que é o nosso pecado, né? Vocês aprenderam isso na aula passada. E a gente aprendeu também que se a gente continua nessa condição, né, de pecadores, a gente vai colher como consequência uma eternidade longe de Deus. Isso significa uma eternidade no inferno. E eu quero lembrar aqui que essa era a nossa condição, tá? Antes de Jesus morrer por cada um de nós, essa era a nossa condição, uma eternidade no inferno. Então, duas coisas a gente aprende aqui. Você já aprendeu, na verdade, que existe uma coisa que te afasta de Deus, que é o seu pecado, que é o pecado. É a única coisa que nos afasta do Senhor, que cria aquela barreira, que nos impede de ter acesso a Ele. E se a gente permanece, nessa condição, a gente não consegue ter acesso a Deus, nós continuamos separados dEle, e então, como consequência, nós vamos passar a eternidade longe dEle também. Mas, lá em Efésios 2,6, a Bíblia garante para nós que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Isso, resumindo, é salvação. Amém? Então, nós temos aí uma grande esperança, né, que está ali nesse texto de Efésios 2, que é a salvação. Porém, gente, antes que isso aconteça, antes que eu e você tenhamos a salvação, sejamos salvos, é necessário uma coisa, que eu e você nasçamos de novo, que a gente nasça de novo, né? Aqui está falando que é necessário nascer de novo, amém? E quem estabeleceu essa condição foi o próprio Jesus, numa conversa que ele teve com Nicodemos, que está lá em João 3,3, mais para frente a gente vai falar sobre isso, amém? Então, nascer de novo, né? O novo nascimento, o que significa isso? Você talvez está aí se perguntando o que é o novo nascimento. O novo nascimento, gente, é quando o nosso espírito, tá? Não nascimento na carne, não nada disso. Quando o nosso espírito é renovado. Isso é um novo nascimento. E é necessário o novo nascimento para que a gente possa se relacionar com Deus. Então, antes de nascer de novo, não tem como a gente se relacionar com Deus. Amém até aqui? Então, isso é o novo nascimento. João 3,6 fala assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para ser salvo, para ter a vida eterna, é necessário nascer de novo. Amém?
E o que Jesus estava se referindo quando ele falou que para ser salvo, para ter a salvação, era necessário nascer de novo? Talvez você esteja aí pensando, como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Assim como Nicodemos questionou. Lá em João 13 ele fala assim, mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Mas não era disso que Jesus estava falando, né? Não era disso, não era de um nascimento natural. Jesus estava falando do Espírito, que nós precisávamos nascer de novo no Espírito. Então, nós precisamos nascer do Espírito para sermos espirituais. Isso é o novo nascimento. Amém? João 3,5, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, gente? E o que acontece no novo nascimento? Como acontece o novo nascimento? O novo nascimento, eu quero que você entenda o seguinte, ele é um dom de Deus dado a nós quando nós confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. É assim que acontece o novo nascimento. É assim que nós nascemos de novo e nós nascemos de novo no Espírito. Dessa forma, quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Isso está lá em Romanos 10, do 9 ao 10. Ele aqui fala assim, ó, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a verdade. Amém? Então, o novo nascimento acontece quando você crê nessa verdade de todo o teu coração. Quando você crê que Jesus morreu por você, pelos seus pecados, e não só isso, mas também ressuscitou dentre os mortos, e hoje Ele está lá com o nosso Deus. Quando você crê, e não somente crê, mas quando você confessa com a sua boca que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida, então você nasce de novo, e você obtém a salvação. Amém, gente? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23 que todos nós somos compostos por corpo, alma e espírito, certo? Mas esse novo nascimento, como nós já falamos aqui, não está dizendo que nós vamos nascer de novo no nosso corpo, não é isso, né? Nem mesmo a nossa alma, porque a palavra diz em Romanos que a nossa mente precisa ser renovada todos os dias através da palavra. Mas esse novo nascimento acontece no espírito. Então, quando nós nascemos de novo espiritualmente, acontece a mesma coisa do que no natural. Quando alguém nasce, ele nasce um bebê, obviamente. Um bebê. E quando nós nascemos de novo no espírito, nós nos tornamos também como bebês espirituais. E como um bebê natural precisa se alimentar para que ele possa sobreviver, crescer, né? Nós também, como bebês espirituais, isso a Bíblia fala, nós precisamos também nos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, para que então a gente possa se desenvolver e crescer. Amém? Então, o novo nascimento acontece dessa forma e quando nascemos de novo, nos tornamos bebês espiritualmente e como bebês nós precisamos nos alimentar. E esse alimento é a palavra de Deus. Um bebê sem o leite materno, sem alimento, com certeza não vai se desenvolver, não vai crescer, vai morrer com certeza. E nós é a mesma coisa. O crescimento espiritual depende do seu alimento, do quanto e como você tem alimentado o seu espírito através da palavra de Deus. Então, a minha sugestão aqui o que Deus está nos falando é que a gente precisa, a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente precisa se alimentar cada vez mais da sua palavra. Amém? Eu não sei se você já fez essa oração de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas se você não fez, eu queria desafiar você a fazer nesse momento, junto comigo. Se você fez também, não tem problema, a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser, mal não vai fazer. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração nesse momento e repetir isso comigo, concordar com essa oração. Senhor, nesse momento, eu quero, Pai, de todo o meu coração declarar, Deus, junto com os meus irmãos, que o Senhor, Deus,
é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós cremos, Pai, na cruz, nós cremos, Senhor, no seu sacrifício, que o Senhor entregou a própria vida por nós, pelo nosso pecado, e cremos também que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e hoje está sentado à direita de Deus. Nós cremos e nesse momento, nessa aula, Pai, nós queremos entregar nossa vida ao Senhor. Nós queremos declarar mais uma vez que a nossa vida te pertence, toda ela, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? E quando você quiser, você pode fazer essa oração de novo, não tem problema. Mas é importante, como a Bíblia fala, a gente confessar com a nossa boca aquilo que nós queremos. Amém? Então nós temos de novo, somos novas criaturas, tenho certeza. Agora se você nunca tinha feito essa oração, você fez agora, então você é uma nova criatura. E isso está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz que fomos ressuscitados com Cristo. E diz assim que as coisas velhas já passaram, está falando de nós, nova criatura, como nova criatura. E eis que tudo se fez novo. Olha só que poderoso que é isso. A Bíblia está falando que agora nós somos novas criaturas, né? Que as coisas velhas ficaram para trás, já passaram e agora tudo será feito novo. O que eu entendo aqui, irmãos, e é muito importante que você entenda também, é que como nova criatura, eu preciso abandonar o meu velho homem, aquilo que ficou para trás. Como nova criatura em Cristo, eu preciso passar a viver como uma nova criatura. Abandonar talvez os velhos costumes, os velhos hábitos, os pecados, porque aquele velho homem ficou para trás. Agora tudo se fez novo. Amém? Esse é o convite de Jesus para nós, quando aceitamos Ele como nosso único Senhor e Salvador. Quando nos tornamos essa nova criatura, é deixar tudo que é velho, tudo que é aquilo que não condiz mais com o nosso novo homem para trás. Amém? Então, outra coisa muito importante para a gente entender sobre a salvação é que a salvação, ela não se compra, nem se merece. Tá? Não tem nada que a gente possa fazer para conquistar essa salvação, como muitas pessoas pensam, né? Porque a salvação não é fruto das nossas obras, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A salvação, ela vem através da fé e da graça de Deus. Efésios 2, 8, 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém, gente? Então, Jesus nos salvou pela graça. Eu e você somos salvos pela graça. O que é a graça? É um presente de Deus imerecido. Nós não merecíamos, eu e você não merecia esse presente, né? Mas Ele mesmo assim, porque Ele nos ama, nos deu esse presente sem pedir nada em troca. Isso ainda é demais, né, gente? Sem pedir nada em troca. Então a gente não precisa e nem tem como comprar salvação por meio das coisas que a gente faz. E muitas pessoas se enganam aí, né? Que podem comprar a salvação. Então essas pessoas fazem muitas coisas, ajudam os pobres, trabalham na casa de Deus, fazem de tudo porque elas pensam que elas podem comprar a salvação. Mas a salvação não depende das nossas obras, daquilo que eu e você fazemos. Ela é por fé e pela graça de Deus. Porque Deus é gracioso e Ele nos deu a salvação, sem a gente merecer e sem esperar nada em troca. Amém? Então a salvação, grava aí, é um presente imerecido de Deus. Eu e você ganhamos esse presente do Senhor, né? A salvação, imerecido. Nem eu merecia, nem você merecia, ninguém nunca mereceu ou vai merecer a salvação, né? E a fé, gente, a fé possui um papel muito importante nesse processo de entender a salvação, sabe? Porque lá em Efésios 2,8 está escrito que a gente é salvo por meio da fé. Então, eu preciso ter fé. Como assim? Eu preciso ter essa verdade viva no meu coração, de que Jesus morreu por mim numa cruz, pagou o preço pelo meu pecado, me redimiu, e que Ele ressuscitou, e hoje Ele está entre nós. Essa é uma verdade que precisa estar viva todos os dias no nosso coração, sabe? Queimando no nosso coração.
Eu não posso perder essa verdade de vista, porque é a partir dela que todas as outras coisas vêm. A salvação, inclusive, é por meio da fé em Jesus Cristo, na obra que Ele fez. Então, nós somos salvos por meio da fé. É necessário crer de todo o nosso coração, sabe? Que Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Amém? Tenha isso sempre vivo no teu coração, busque sempre lembrar. Eu vejo que como cristãos a gente vai, né, vivendo nossa vida, aprendendo outras coisas, buscando outras coisas, e a gente acaba esquecendo do básico, de algo tão precioso, né, que é essa verdade. Então mantenha isso sempre vivo, latente no teu coração. Amém? A Bíblia fala pra gente que guardando a fé, nós guardamos também a nossa salvação. Então eu preciso guardar a minha fé. Amém, gente? E para terminar, eu quero dizer para você que tudo isso não acaba por aí. Agora eu fui salvo, né? Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? Confessei com a minha boca que Ele é o meu Salvador e tudo mais, mas não acaba por aí. Tem uma coisa que é muito importante e isso vem a partir da nossa salvação. A gente falou aqui que a nossa salvação, ela não é dada a nós por obras, certo? Que ela não depende das nossas obras. Mas, gente, depois que nós somos salvos, a gente deve praticar essas obras. Amém? Está lá em Atos 26, 20. Então, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para a obra. Amém? Eu fui salvo para a obra. A Bíblia fala que a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, 19. Pensa só, a criação, né, está aguardando ansiosamente para que eu e você agora leve a salvação para eles, para que a gente possa expressar Cristo. As outras pessoas estão aguardando ansiosamente por mim e por você, que fomos salvos, que entendemos, porque eles também precisam ser salvos. Amém? Então, a salvação não depende de obras, mas depois de salvo, eu preciso praticar essas obras. A Bíblia fala em Atos 26, 20 que eu preciso praticar obras que mostrem o meu arrependimento. As obras são apenas elas mostram aquilo que eu entendi, aquilo que eu aceitei para a minha vida, aquilo que eu vi em Deus e que eu aprendi. É isso que é obra. São só um reflexo daquilo que eu já aceitei no meu coração, daquilo que a salvação fez em mim. As obras, elas são uma consequência da salvação. Estão entendendo? Deus, a Bíblia diz que a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. E Ele também nos ensina que Deus os redimiu para que a gente praticasse boas obras. Gente, é como se fosse ação e reação. A ação foi aquilo que Jesus fez por mim e por você. O presente que nós ganhamos, que é a salvação. Lembram da nossa condição? Nossa condição era a morte eterna. Mas Deus nos ama tanto, 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 que Ele não deixou barato. Ele falou, vou dar um jeito, vou enviar meu único filho para morrer no lugar deles, para pagar essa dívida que era impagável, para que eles possam, para que eu possa me relacionar com eles de novo. E para que eles possam ter a oportunidade de escolher lá na terra a maneira como eles vão viver, para que possam passar a eternidade ao meu lado. Então, primeiro, ok, você vai lá, você entende tudo isso, você confessa Jesus, você nasce de novo, né? Você ganha então aí uma nova chance de viver a eternidade com Cristo, tem acesso a Ele, né? E que presente, gente! Mas agora, o mínimo que a gente pode fazer é reagir a tudo isso que nós recebemos de graça, né? E sem merecer. Então as obras agora, elas são uma reação da salvação da nossa vida. São apenas consequência da salvação. Quando eu entendo tudo isso, quando eu entendo a obra redentora de Deus, a perfeição disso tudo, quando eu entendo que eu não sou merecedora, que, sabe, que não tem o que eu faça ou que eu pudesse fazer para merecer tudo isso, eu então reajo. Entendo que o mínimo que eu posso fazer é então servir a Deus com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. E é aí, gente, que continua, né? Depois que a gente é salvo, que a gente nasce de novo, então agora
como uma reação, né? Como uma consequência, eu vou me mover. Então, não é por obras, é pelas obras. Porque eu sou salvo, então eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, né? Eu não sirvo para ser salvo, eu anotei aqui, eu sirvo porque eu fui salvo. Esse precisa ser o nosso entendimento. Amém? Então agora eu e você precisamos reagir a tudo isso. E como você vai reagir? Né? Deus está nos chamando agora, né? Como nós vamos reagir? E Ele quer, e o desejo dele é que a gente esteja pronto para essas boas obras, que é servir a Deus agora, no que precisa, sabe? Levar a palavra dele àqueles que precisam, levar a salvação para quem precisa. Esse é o nosso chamado, meu e seu, como uma reação desse presente tão maravilhoso que Deus nos deu. Amém? Eu e você agora somos salvos, mas não é para a gente ficar quietinho, confortável no nosso lugar. É para que a gente possa então se mover, dar uma resposta a esse presente tão maravilhoso que a gente ganhou. Amém? Agora eu preciso me dispor a levar a salvação para outras pessoas. Amém, gente? Espero que tenha ficado claro tudo para vocês. Vocês podem estar também relendo a apostila, né? Fazendo ali as tarefinhas que tem toda a aula. E eu creio que o Senhor vai continuar acrescentando muito sobre a sua vida. Amém? Estamos juntos nessa, ok? Deus abençoe e até a próxima aula.